não há julgamento, tudo é bem-vindo. A gente também tem guerra dentro de nós, a gente também tem separatividade, a gente também tem dualidade dentro de nós. Então, o meu convite para vocês é de olhar para o seu interior e começar a perceber esses aspectos que você cria luta e cria distinção, que você cria separação dentro de si. É como se existissem dois eus dentro de você, um eu que é permitido e o outro eu que não é permitido. Só que na realidade não existem apenas dois eus, eu tenho certeza que aí existem milhares de eus, né, que ficam lutando entre si diariamente. Como que é chamado, tinha na Bíblia aquela história daquele homem que estava possuído por demônio. Qual que era o nome do demônio? Legiões, não era verdade? O nome do demônio era Legiões. Por quê? Tinham legiões de seres dentro dele. É o que está na nossa cabeça, né? São legiões aqui, lutando entre si. E a gente tem que unificar isso, a gente tem que unificar. E esse é o caminho que a gente explora aqui, esse caminho da unificação, né? Que o Carl Jung, o psicólogo Carl Jung, ele chama de individuação. É quando você para de ser um ser todo fragmentado e separado e dividido e você se torna um ser. Você se torna um ser. Eu e meu pai somos um ser, né? Não é eu e Deus, eu e o outro, é eu e o meu pai somos um. Né? Então você vai sair desse estado de separação e você vai começar a se tornar um. Só que só você pode fazer isso. É você olhando para dentro de si e ver e enxergar em quais aspectos eu estou me sentindo separado e é que eu estou criando divisão dentro de mim. Em quais aspectos dentro de mim eu estou negando. Quais aspectos dentro de mim eu estou me dividindo? E daí você começa a desfazer isso como se você... Sabe quando você pega ali um fio do celular ou um fio... Antigamente a gente tinha os fios de fone de ouvido e eles eram todos cheios de nó. E você vai ali e começa a desfazer os nós. E às vezes é puta que pariu, né? Esse nó parece que só aumenta. Mas você tem que ter paciência. Você tem que ter amor. E você vai ali desfazendo o nó. E de repente o nó retorna a ser um fio que está pleno, né? Então não adianta você ficar orando para Deus e ficar fazendo um ritual e seja lá o que for, você vai ter que fazer esse processo de olhar para dentro e desfazer esses nós que existem dentro de você. Ninguém vai fazer isso por nós, pessoal, ninguém. E é aí que entra o silêncio e a meditação, porque apenas quando você olha para dentro através do silêncio da meditação, você começa a enxergar quantos nós você criou durante a sua vida, quantas repressões, quantas coisas você varreu debaixo do tapete. E não tem como a gente subir para cima se tem coisa nos puxando para baixo. A gente vai ter que acolher amorosamente. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente era criança, a gente reprimiu muita coisa porque a gente não sabia acolher. Uma criança, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, 7, elas não sabem acolher as coisas, na verdade, elas não sabem ainda, elas não têm sabedoria, elas não têm maturidade. Então, o que uma criança faz? De todas as opções que ela tem, é reprimir. Reprimir é a opção que a criança tem diante das adversidades da vida. E daí, quando a gente chega à fase adulta, a gente continua fazendo isso. Só que hoje você é um adulto, você é uma pessoa com sabedoria, com amor, com clareza, e você consegue fazer esse caminho de olhar para esse interior que você tem e entender que ele é completamente belo, entende? Né? Tipo, a gente entra no caminho espiritual
E a gente entra achando que vai ser só flor de rosas e rios de maravilha e unicórnios, mas a gente percebe que quando você começa a adentrar na espiritualidade verdadeira e profunda, de botar esse espelho para o seu interior, você percebe que demanda muito de nós, né? Demanda o quê, pessoal? O que a espiritualidade demanda de nós? Demanda abrir os olhos. Não tem como mais eu negar e ficar com os olhos fechados. Eu pergunto aí, quem de vocês consegue fechar os olhos e ignorar a sua existência? Eu tenho certeza que a maioria de vocês não conseguem mais ignorar o seu interior. Você até consegue durante alguns dias, mas em algum momento você fala, eu não consigo mais fingir que isso daqui não existe. Não é assim, pessoal? Vocês que já estão há mais tempo no caminho espiritual, você percebe que não tem como fingir que não está aqui as coisas, né? Me desculpa, você não tem como voltar a ser aquele ego miserável que você era antes, que reprimia as coisas. Agora você abriu seus olhos e é tarde demais. O que vocês acham disso? Estão felizes de saber que é tarde demais, que não tem mais como voltar a ser inconsciente por completo? Não tem mais como. Né? Tem o Adyashanti, que é o meu professor, ele fala assim: primeiro, a gente corre atrás de Deus, mas quando você vê o que de fato é Deus, você corre dele. Você começa a fugir de Deus. Porque você percebe que Deus é muito mais do que você imaginava, e para você se dissolver em Deus, traz muito desconforto, né? Então, pessoal, é... nossa, onde é que eu tava? Agora me saiu. Aí, como eu não falo mais da memória, daí eu perco as coisas. A impossibilidade de desver. Ah, isso, mas antes disso eu tava onde? Ninguém sabe, né? As palavras vão indo e elas vão entrando e vão sumindo no além. Bom, mas enfim, a gente não precisa voltar para onde é que a gente estava, porque onde a gente está é onde é que a gente tem que estar. Então, é, olhando por esse aspecto, pessoal, eu vou explorar com vocês mais um aspecto fundamental que eu quero muito que vocês possam entender e olhar, e que se vocês conseguirem entender isso, vai trazer muita solução para a vida de vocês. Eu já falei isso para vocês uma vez, que para mim, eu não julgo mais as emoções como sendo isso ou aquilo. Por exemplo, isso daqui é uma raiva, isso daqui é uma tristeza, isso daqui é uma alegria, isso daqui é uma paz. Como seria você tirar o julgamento e a conceitualização das emoções e deixar que elas sejam apenas sensações surgindo nesse campo de ser? Você entende, por exemplo, surge uma emoção, uma sensação, e você imediatamente julga ela. Isso daqui é isso aqui é aquilo.